Aprendendo com os erros, isso produz crescimento. Nós temos falado muito sobre crescimento. Eu tenho dito que esse ano é o ano do crescimento, não meramente o crescimento numérico da igreja, esse também já está acontecendo. Mas eu tenho falado de crescimento num contexto geral, sobretudo no nosso crescimento individual, no nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão, Eu acredito que a gente já tem crescido nesses meses em que a gente vem aplicando esses ensinamentos aqui. Você tem percebido crescimento na sua vida, amém? Que seja assim para a glória de Deus. Então vamos lá ao texto, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: Continuou porque ele havia falado a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Certo homem tinha quantos filhos? Quantos? 2. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Ou seja, vivendo na devassidão. Até aqui. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, ministra o nosso coração, fala conosco nessa manhã de domingo e nos abençoa, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a nossa vida é marcada por acertos e por erros. Quando a gente fala de pecado, se eu perguntasse para alguém aqui, o que é pecado? Alguém diria: pecado é mentir, pecado é roubar, pecado é transgredir a lei, Talvez esse seja um conceito religioso de pecado. Porque na verdade pecar é errar o alvo. Pecar é você desagradar a Deus. E a gente não apenas desagrada a Deus quando a gente descumpre a lei, muito pelo contrário. Nós não estamos aqui para viver pautados na letra da lei. Ué, pastor, não é? Não, não é. Muito embora muitas pessoas pensem assim, E tem gente que nem é religiosa e diz assim: eu não bebo, não fumo, não roubo, não faço nada, então eu sou bonzinho. Como eu sempre digo, ser humano bonzinho tá onde? Tá na eternidade. Que aqui não tem ser humano bonzinho. E só quem se conhece sabe disso. Só quem se introspecta, só quem faz uma análise de si mesmo, uma autoanálise, é que sabe disso. E que tem coragem de assumir isso. Certa vez um jovem se aproximou de Jesus e com lisonjas disse: bom mestre, chamando Jesus de bom, o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus, sabendo a intenção, disse: observa os mandamentos. Jesus era um judeu. Aí ele disse: tudo isso eu tenho observado desde criança. Aquele decálogo lá de Moisés que você conhece. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está na dispensação da lei, a gente está na dispensação da graça. A lei era ineficaz, a lei foi necessária, mas a lei era ineficaz no que se refere a remédio para o pecador. Pastor, por que era ineficaz? Porque haveria de se matar um animal para propiciação, para expiação dos pecados. E como a gente nunca foi bonzinho desde os primórdios,
A gente já pecou hoje, irmão. Hoje, a essa hora da manhã, a gente já pecou. Um pensamento, uma fala, uma omissão. Eu ontem estava assistindo um vídeo, um julgamento. Eu ontem assisti um vídeo e eu achei muito interessante aquele vídeo, porque o homem pega um dinheiro, dá um mendigo, $100. E ele está esperando que aquele mendigo vá comprar o quê? Comprar o quê? Quem acha que bebida? Álcool. Isso. Quem acha que é álcool? Levanta a mão. Só quem. Isso. Quem disse que ele ia comprar comida? Quem achou que era comida? Legal. Geralmente, quando você vê um mendigo pedindo um dinheiro, principalmente se ele tiver com cara de embriagado, que não era o caso desse, você pensa que ele vai comprar álcool. Né? Tem uns que já andam com aquela bujudinha, aquela garrafa da roça, né? E eles repartem ali, eles ficam naqueles grupos e eles repartem ali o quião da caninha. Irmão, eu não sei como é que eles aguentam beber aquele negócio. Pastor, como é que você sabe? Eu já experimentei, né, irmão? O troço é igual desce rasgando, né? A agonia. Mas aí o cara dá $100 pro mendigo e fica com a câmera escondida filmando. E ele entra numa loja de conveniência. O que o cara pensa? Ele vai comprar bebida e vai chapar. Aí ele sai com as bolsas e ninguém sabe o que tem dentro e vão atrás. E qual não foi a sua surpresa quando aquele mendigo para e reparte comida para as pessoas que são moradores de rua, e ele começa a dar comida, começa a distribuir comida. E aquilo me emocionou, porque eu confesso também não esperava aquela reação. Ele não apenas comprou comida para si, mas ele se preocupou com outrem. E aí o cara o aborda e diz: eu lhe devo desculpas, porque nós demos esse dinheiro a você, pensando que você ia comprar bebida, e quando você entrou naquela loja de conveniência, a nossa expectativa de que você comprasse bebida aumentou, e nós esperávamos que você comprasse bebida, e você teve uma atitude nobre, você comprou comida não apenas para você, mas você repartiu. E aquele moço começou a explicar as razões pelas quais ele estava morando na rua. Meu pai teve câncer, não sei mais quem morreu logo em seguida, eu perdi meu apartamento, vim parar na rua, e quando eu chego aqui, cada um desses tem uma história. Mas a gente lida com o mendigo como se ser humano ele não fosse. Quando eu digo a gente, eu estou sendo genérico, porque a gente passa pelo mendigo e passa de largo. A gente passa e parece que ele é invisível. E tem pessoas que não apenas o mendigo é invisível para ele, mas o outro indivíduo é invisível para ele, porque ele se acha melhor do que o outro, e por conta disso ele não tem capacidade de interagir com o outro sequer numa fala. Isso acontece nas igrejas, pastor? Demais. Aqui que não tem, mas por aí tem. Então nossa vida ela é marcada de erros e acertos. Esse jovem que deu $100 para o mendigo, ele errou, porque ele fez um julgamento temerário e um julgamento equivocado. Ele emitiu um juízo de valor errado. Quantas vezes nós acertamos e quantas vezes nós erramos? E quantas vezes nós erramos e reconhecemos o nosso erro? É muito bom quando a gente aprende com o erro do outro. Quando a gente vê o outro errar, né? Não dando valor, né? Não mensurando valor ao erro do outro. Mas já que o outro errou e eu vi, eu tiro aprendizado daquilo ali. Mas muitas vezes nós aprendemos com os nossos próprios erros.
com as nossas próprias quedas, com os nossos próprios tropeços. Por exemplo, essa semana eu aprendi que eu nunca mais vou sentar numa cadeira que a Ana tem lá na secretaria. Me rendeu um cotovelo estourado, Ana. Que eu sentei na cadeira, diz ela que fui eu que quebrei. Deve ter sido. Foi eu, Ana. Você está vendo? Tudo que acontece de ruim na igreja é o pastor. É mesmo. Eu assumo, foi eu. Errei por ter quebrado a cadeira e errei por ter esquecido que quebrei e sentei. Eu sentei na cadeira, irmão, mas foi em câmera lenta. Tem câmera lá não, né? Ainda bem, aleluia. Aí eu sentei, escorei, que eu sou espojado, né? Sentei e a cadeira foi arriando, e eu falei, eu vou cair. Eu fiquei pensando, eu vou cair. Aí a única coisa que bateu no chão foi o meu cotovelo, né? E eu aprendi, não sente mais nessa cadeira. Depois eu aprendi que tem um produto lá em casa que não se deve passar na pele, porque aquele produto não é de Deus. E minha amada esposa não sabia disso, mas eu aprendi. É um produto massageador, tem aquele cheiro forte, né? Mas está dizendo lá que é para pegar, passar no local da parada, né? Tipo aqueles que de atleta usa, né? Gelol, etc. E aí é para passar no lugar da dor e massagear. Mas aí eu aprendi. Eu aprendi sim. Ela está falando, você não aprendeu mais nada. Eu aprendi sim. Eu aprendi que aquilo não se emprasta na pele, porque aquilo tem um poder devastador de queimar. Isso aqui não está doendo, mas na hora doeu. Engraçado. Engraçado que eu falei assim, amor, isso está me queimando, esse troço é do capeta, isso não é de Deus não. Aí ela falava assim, ué, mas isso aí é para curar a dor. Eu falei, mas deve ser a dor do lugar que está luxado, não da pele toda. Aí a tadinha veio ela com creme, com a pomada, com o negócio, passou, eu só fui ver que estava assim horas depois, né? Nem eu sabia, mas agora não está doendo. Mas eu aprendi que esse produto, né? Você vai aprender agora, não se passa na pele, né? Só no lugar que está luxado, massageia. E mesmo assim, talvez, eu não sei se tem alguma coisa ali que gera alergia, não sei. Você quer ver, Vanessa? O nome? Essa é uma pomada dessas de qualquer uma. Padrão Gelol. Eu sei que essa eu fui ver a mistura lá. Tem um monte de arnica, tem um monte de... Como é que é o nome do negócio, amor? Aprendi muita coisa, meu amor. Aprendi muita coisa. Então a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Mas a gente precisa aprender com os erros. E esse moço, agora eu vou entrar no texto, né? Entra logo, né? A introdução precisa ser feita. Esse moço, ele comete um erro crasso na sua vida. Por quê? Porque ele é impaciente. Porque ele quer viver com base no hedonismo, ou seja, o prazer pelo prazer. E aí ele está muito bem na casa do seu pai. Seu pai tem posses. Ele vai lá no Pai Vivo, que naquela época já era uma afronta muito grande, muito mais do que hoje. Imagina, seu pai tem posses, e você chega para ele e fala assim, ei pai, me dá meu pedaço da herança aí que eu estou pretendendo aí fazer uma viagem e tal. Aí seu pai tem algumas posses, algum dinheiro, você pede a herança com ele vivo. Está matando o velho antes de morrer. Sobretudo nesse tempo, era uma afronta ainda maior. E esse moço, o filho mais moço, porque o cara tinha 2 filhos, pede a sua parte da herança, ele recebe do pai, ele demora alguns dias, né, para não dizer assim, premeditou.
e ganha o mundo. O texto que lemos diz que ele dissipa tudo o que ganhou vivendo dissolutamente. Depois você pode ler o resto da história. Você vai ver que tem um outro filho lá que é problemático também, a família completamente disfuncional. Você vai ver a dimensão do amor desse pai que espera o filho voltar, porque o filho gasta tudo, vai cuidar de porco, quer comer da comida do porco, ninguém dá, e ele se arrepende, e ele diz: meu pai tem os serviçais lá comendo, bebendo, e eu aqui passando mal. Vou voltar para casa e vou dizer: pai, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas cuida de mim como se um servo seu eu fosse. Para mim tá bom. Então esse texto tem algumas lições para nós que a gente precisa aprender aqui. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que esse filho mais moço representa a imaturidade, representa a atitude de menino. Queridos, quando a gente vem para a fé, a gente vem como menino. A gente vem como menino que está aprendendo a engatinhar, que está aprendendo a falar. Muito embora tenha gente que não leu 15 versículos da Bíblia, ou 15 capítulos da Bíblia, aí já chega querendo dar aula na igreja, né? Tem gente que não aprendeu nem a engatinhar, já quer correr. Só que a gente não pode viver menino a vida toda. Tem crente que tem 40 anos de igreja, mas ele é um menino. Ele é um menino na fé, ele é um menino espiritual. E não dá pra gente ficar tratando gente grande como menino. Gente grande que ficou menino, por quê? Eu não sei se você conhece um cara de 40 anos, que ele é vou usar uma expressão que você entender bem, né? Ele é um abestalhado, ele é um bobalhão. Você conhece alguém assim velho, mas abestalhado, bobalhão? Não é possível que você não conheça, só eu conheço. Mas sabe por que isso acontece? A culpa não é dele não, a culpa é da mãe. A culpa é do pai. Querido filho homem, o pai tem que ensinar ele a trabalhar, tem que cobrar deles estudo, tem que botar para trabalhar, pô. Mas não, fica o moleque de 25 anos no zap em casa: mãe, que hora que é o almoço? Mãe, cadê meu danoninho? Mãe, cadê meu todinho? Aí a mãe fala assim: o meu menininho. De vez em quando brota uma dessa aqui, eu falo: minha irmã, seu menininho tá um velho já, só a senhora que não tá vendo, tá tratando ele assim. Tem gente que enfrenta algumas coisas na vida, pessoa que não teve infância, né? Algumas vezes você vê aí a menina de 25 anos querendo brincar de boneca. Por quê? Porque não teve infância. Só que a gente tem que saber que tem que ter infância, mas tem que ter ensinamento para se crescer para a vida. A menina, a moça, a menina, a criança, com o tempo a mãe tem que começar a botar ela para lavar suas roupinhas, né? Lavar suas roupas íntimas. Tem que botar ela para lavar um copinho, né? Botar ela para lavar uma loucinha, lavar um pratinho. Porque, como sempre diz o meu pai, é de criança que se faz o adulto. Se você não ensinar a criança, é por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Tem que ensinar enquanto menino, porque aprender depois de velho é só na pancada. E aí esse menino é um mais moço. Esse texto ilustra isso muito bem, fala 2 vezes sobre o fato de ser um menino mais moço, porque o moço é o símbolo da imaturidade, é o símbolo da meninice, é o símbolo do cara que vai fazer a bobagem. Muito embora o mais velho também fez outro tipo de bobagem, numa outra conjuntura, num outro contexto. Eu já até preguei sobre isso aqui também. Mas Paulo disse: quando eu era menino, agia como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então o que a gente aprende com isso? Querido, a gente precisa aprender
que querer ser menino a vida toda é um erro crasso. E isso vai produzir coisas ruins, coisas nefastas, coisas danosas para a nossa vida. Você cresceu, e se você não cresceu, você precisa crescer. Você precisa ter responsabilidade, você precisa adquirir maturidade. E agora eu estou falando no contexto espiritual. Como você lida com a espiritualidade? Não, fulano saiu da igreja. Saiu da igreja por quê? Não, porque fulano pisou no pé dele. Vai sair dessa, da outra, da outra, da outra, da outra e da outra, vai continuar saindo. Fulano está apurriado no trabalho, por quê? Porque o gerente pisou no pé dele. Que a moça do café não botou adoçante, botou açúcar. Por isso, por aquilo. Queridos, a vida precisa ser marcada por aprendizado. E os nossos erros devem servir para a gente aprender, para não errar de novo, sobretudo naquela mesma questão. E a Bíblia está recheada de homens e mulheres que erraram, e assim como esse menino da parábola, para a gente aprender com eles a fazer, não da forma que ele fez, ou que eles fizeram, a fazer diferente. E esse moço, símbolo da meninice, símbolo da imaturidade, ele é afobado, ele é apressado, ele é ansioso, porque ele não sabe esperar o tempo. Você quer ver uma coisa? Quantos já comeram uma banana num cacho? Você já foi lá na roça lá e a banana está lá no cacho, madurinha, madurou lá no pé, no cacho. Você já comeu uma banana assim? É uma coisa fenomenal, é ou não é? Essas que a gente come por aí, elas são amadurecidas à força. Não sei se você conhece, mas tem um produto chamado carbureto. Você já ouviu falar? Você bota a banana no carbureto. Quantos dias para amadurecer uma semana mais ou menos? Você pega a banana verde, já num tamanho adequado. E aí, segundo o Jair ali, especialista em banana, ele já falou assim, uma semana mais ou menos, que é para não errar. Tô brincando, meu queridão. 24 horas? Olha aí, eu acho que eu já tinha visto alguém dizer que era 24 horas. É 24 horas? Então beleza, quase 24 horas, uma semana, quase a mesma coisa. Tá dando mais ou menos. Mas não dá pra gente comparar uma banana amadurecida com o tempo, no tempo certo, com uma banana amadurecida à força, na marra. Tem gente que amadureceu na marra e fica cheio de defeito, fica cheio de ranço, tipo eu assim, tá? Tive que amadurecer na marra, irmão, trabalhar cedo. Talvez você tenha uma história semelhante. E esse menino, ele é afobado, ele é apressado, ele não sabe esperar o tempo. E aquilo que ele quer é algo ruim para a sua vida, mas ele não tem essa noção. Para ele é bom. Ele quer desfrutar da vida. Às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, o senhor bebe, o senhor fuma, o senhor... Os caras não sabem que eu sou pastor. Eu digo não. Aí depois eu explico que sou crente. Tá, mas é porque você é crente? Eu falei, não. Tem gente que pensa que pecado é fumar, beber. Não estou aqui incitando ninguém a fazer isso. Tem gente que não fuma cigarro, mas bebe Coca-Cola. Caramba, pastor, que comparação.
é bem provável que o cigarro seja um pouco pior do que a Coca-Cola, só um pouco. Pastor, e o senhor bebe Coca-Cola? Mas faz o mal, irmãos, violento. Então o que a gente aprende aqui com esse menino mais moço? O que a gente aprende que não se deve fazer? Primeiro, a gente não deve agir com determinadas ações, a gente não deve ter certas ações quando a gente ainda é imaturo. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a gente precisa amadurecer. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a gente não pode ser precipitado. Querido, às vezes você está querendo uma coisa. Se esse menino recebe a herança no tempo certo, ele ia saber, ele ia ter noção que aquele lance do prazer, da devassidão, do hedonismo, que aquilo ia levar ele para o buraco. Ele ia ter essa noção. Mas como ele se adianta, e parece que o pai é um pai permissivo, né, que deixa ele ir. Às vezes a gente quer prender muitos filhos, né? Eu costumo dizer que filho é igual um passarinho. Como assim, pastor? Você tem um passarinho na mão. Se você apertar demais, ele... E se você apertou demais, ele... Liberar demais, ele... Vai embora. Então você tem que ter uma dosagem. Deu para você entender? Legal. Então, esse menino, ele se precipita e ele vai em busca do prazer. Querido, prazer é bom. Ontem a minha esposa fez uma janta excepcional. Eu comi que repeti. Primeiro eu comi, aí falei assim, caramba, acho que eu comi demais, amor. Aí depois, tarde da noite, eu falei assim, poxa, eu queria jantar de novo. Aí ela, não acredito. Ontem eu não tinha almoçado bem, estou fazendo um curso. E ela está falando aqui, se fosse tarde da noite, estava você que jantar na cama, já estava para dormir já. Mas uma boa comida produz um prazer. Uma comida palatável. É bom comer, não é? É bom comer ou não é? É, Rogério? É bom demais, né, brother? Todavia, o prazer pelo prazer custa caro. Por exemplo, se você comer demais... Ontem eu comi um pouquinho à toa demais, né? Mas se você comer muito demais, você vai passar mal. Tem muitos jargões por aí que dizem o importante é gozar a vida, né? O importante é ser feliz. E será que você é feliz de fato? Esse moço foi feliz tendo a atitude que ele tomou? O texto diz que ele pegou os bens e dissipou tudo na dissolução, na devassidão. Ele cometeu um erro. Queridos, Deus te deu uma vida para você vivê-la com qualidade. E a nossa vida muitas vezes ela não é vivida com qualidade. E a gente quer colocar a culpa em outrem. Não, minha vida não é qualitativa porque meu pai me abandonou. Minha vida não é qualitativa porque minha mãe me desamparou. Minha vida não é qualitativa porque meu marido fez isso, minha esposa fez isso, meu filho fez isso. Porque
desde pequeno eu apanhei, porque eu fui abusado, porque eu fui criado assim, assado, porque eu fui abusado sexualmente, porque eu fui abusado com palavras, porque eu sofri isso, ou porque eu não tinha conhecimento e fiz isso e me culpo até hoje. Querido, eu não sei onde você falhou, eu não sei onde você errou. Mas uma coisa, você precisa aprender com o erro, e esse é o cerne dessa mensagem. Você precisa aprender que dá para você se levantar, dá para você continuar a caminhada, e dá para você mudar o rumo da história. Esse moço, parecia que para ele já não havia mais jeito, não havia esperança, ele chegou no fundo do poço. Ou melhor, no fundo do poço ele ainda cavou mais um pouco e foi além do fundo. Mas num dado momento a ficha cai. Ele tem um estalo. Uma luz acende. E ele diz: eu não posso viver assim. Não tem como eu viver desse jeito. Não tem como eu viver dessa forma. Eu preciso mudar, eu preciso voltar. Eu preciso crescer. E ele toma atitude acertada. Ele se humilha. Ele se rende. Ele se prostra. E ele vai ao Pai, esperando que é isso aí? Do som? Aqui do microfone? Ah, tá, obrigado. Afetou aí o áudio, não? E aí ele pensava que não tinha mais jeito, que não tinha esperança, mas ele volta arrependido. Ele não sabia como o pai ia recebê-lo. Muitas vezes, queridos, a gente se surpreende com atitudes de outras pessoas. Como no início eu falei, aquela atitude daquele mendigo surpreendeu muitas pessoas. Me surpreendeu o cara que deu $100, surpreendeu a equipe do programa, a equipe de filmagem. Por certo, o filho estava pensando que o pai ia chegar e ia dizer: não, você vai ser aqui um empregado mesmo e está tudo certo. Quando ele volta, o pai manda fazer uma festa, manda pôr nele um anel, manda pôr nele sandália nos pés, trocar de roupa, dar um banho. Diz: você é meu filho e sempre vai ser meu filho. Queridos, o cerne do evangelho é esse. Porque Deus é diferente de nós. Tem muita gente aqui que vive amargurado, que vive mal, porque não consegue perdoar coisas que sofreram na vida. Você sofreu um agravo de alguém e você não perdoa, e quem que sofre? Você. E aí, eu falo duas coisas sobre isso. Primeiro, perdoar não é esquecer o acontecido. E perdoar não é voltar a ter relacionamento. Caramba, pastor, mas isso é evangelho? É evangelho. Porque a gente não pode se imbecilizar. Tem gente que você sabe que não dá para se relacionar com ele porque ele é ruim. O próprio Jesus teve relacionamentos quebrados. A Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz com todos. Certo? Com Judas ele teve relacionamento quebrado. O relacionamento foi reconstruído? Sim ou não? Não. Mas porque Jesus não queria? Não, Jesus queria. Porque Judas não se arrependeu. E com Pedro? E com os demais?
O relacionamento foi reconstruído. Porque eles quiseram. Então, escute uma coisa que eu vou lhe dizer, aprenda isso. Tem gente que você vai precisar manter distância de segurança. Distância de segurança. Com que tipo de pessoa você tem se relacionado? Tem gente que é especialista em atrair coisa ruim, irmão. Mas se você andar com coisa ruim e você influenciá-lo, tá bom. Daqui a pouco ele está na igreja, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele... Mas o pior é que o cara se deixa influenciar pela coisa ruim com que ele anda. Esses dias eu recebi um pedido de uma irmã desesperada. Pastor, meu marido voltou a andar com as velhas companhias, aí voltou a fazer as velhas coisas. E eu disse para ela, um belo dia eu estava aqui. Eu disse para ele, rapaz, você tem ministério, você tem um chamado, e você está fugindo de Deus, que já tinha vindo de uma outra igreja para cá. Num confronto desse, eu nem sabia o que ele estava fazendo ou deixando de fazer. Mas eu falei, há tempo de mudança. Deus é um Deus que abraça, é um Deus que acolhe, é um Deus que perdoa. Depois disso, eu acho que nunca mais o vi aqui. Tem bastante tempo já. Tem uns meses. Mas eu vou lá. Vou visitá-lo. Vou tentar chamar para perto. Vou tentar abraçá-lo. E se não der? Se não der, eu não posso ir pro buraco com ele, irmão. Ele tem que ir sozinho. Eu sempre digo, quando as pessoas vêm pedir socorro e estão num emaranhado, eu digo assim, eu vou jogar a corda. E aqui tem um monte de gente para puxar. Você só precisa segurar e você vai sair. Todavia, se você ficar puxando a gente para dentro, a gente vai soltar. Não é assim, ou daí? Segurou a corda, não segurou, brother? E a gente puxou, né? Aí, ou daí? Então, querido, o que a gente aprende aqui é que não importa onde se errou. Talvez você tenha errado lá na sua mocidade e você ainda não voltou para casa. Talvez você esteja na igreja, você esteja na comunhão, você esteja na coletividade, mas você ainda não voltou para o braço do Pai. E o Pai está dizendo para você hoje é o dia de você voltar. Porque eu estou de braços abertos te esperando. Aprender com os erros dói. Mas bem-aventurado é aquele que aprende. Esse menino aprendeu. Esse menino sofreu. Esse menino apanhou da vida, mas aprendeu. Agora tem gente, querido, que apanha da vida hoje, apanha amanhã, o ano que vem apanha a vida toda. Mas ele tem a síndrome da Gabriela. Como é que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim. Quem que sabe certinho? Fala certinho. Alguém que sabe certinho, sabe certinho. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É isso? Querido, eu nasci assim. Acho que eu nasci bem pior, irmão. Eu entendo que eu sou um ser em aprimoramento. De ontem para hoje eu já dei uma melhorada. Né, amor? Só briguei na hora que doeu. Ontem eu falei, tá tranquilo, amor, e tal. Rapaz. Nem tá doendo mais, só ficou a marca, só para eu lembrar. Mas eu nem tô ligando, pô.
Querido, com as suas quedas você tem aprendido? Você acha que eu vou sentar na cadeira da Ana lá de novo? Você acha que eu vou sentar? Nem se ela me pagar. Quando eu for lá conversar com ela na sala dela, eu vou ficar em pé, irmãos. Pô, minha coluna tá doendo também, Ana. Acho que foi aquela porcaria daquela cadeira, hein? Irmãos, foi uma cena tosca. E ela só não riu porque eu sou pastor. Aliás, eu acho que ela deu uma risadinha assim. Foi em câmera lenta. Quando eu encostei, aí eu falei assim, deu tempo de eu pensar, eu acho que eu vou cair. Eu acho que eu vou. E ela do outro lado da mesa, não dava nem pra me segurar. E foi em câmera lenta, tum, cotovelo. Na hora nem senti, porque na hora do sangue quente, mas depois senti 2 vezes. Eu não sei onde você errou, eu não sei onde você caiu, eu não sei em que cadeira você sentou, eu não sei que juízo você fez de alguém. Igual aquele cara do programa que foi esperando o mendigo comprar. Ministério de Louvor, pode avançar por gentileza. O cara ficou esperando o mendigo comprar bebida, e ele se enganou. O mendigo era um altruísta, o mendigo era um cristão. Ué, pastor, o mendigo era cristão? Com certeza, mais do que muita gente que está dentro da igreja. Eu não sei que atitude de imaturidade você teve. Você quer ver uma coisa? Não perdoar é imaturidade. E perdão é a gente que escolhe. Só que a gente entende que não vale a pena perdoar. Vou sentar um pouquinho aqui que minha coluna está doendo. A gente entende que não vale a pena perdoar. E de fato não vale. Porque perdoar, a palavra perdoar, vem da derivação de perder, deriva de perder, né? Então perdoar é você amargar o prejuízo. Perdoar é você deixar pra lá. Mas o cara não merece. A gente vai perdoar quem merece. A gente só dá perdão para quem não merece. Quando o juiz dá um indulto a alguém, o indulto é o perdão total. Criminoso que cometeu um crime, um delito, e por algumas razões ele é indultado. O indulto é o perdão, é perdão total, é ficha limpa, é zerar. Querido, escute o que eu vou lhe dizer. Eu sei que você aí de trás não está me vendo, que eu tô sentado aqui no altar. Você não merecia o perdão de Deus, querido. Você não merecia o perdão do Pai, nem eu. Só que Ele nos perdoou porque Ele nos ama com amor eterno. E o interessante é que Deus, por ser diferente de nós, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele esquece o nosso passado. Portanto, eu quero dizer para você que está vivendo no passado, que está preso no passado, que está preso nos erros que cometera, você que não aprendeu a abandonar o erro, não aprendeu a deixar o erro, não aprendeu a viver diferente, eu quero dizer para você que Deus já esqueceu do seu erro. Portanto, não é que a gente precisa acostumar a viver de erro em erro. Mas a gente não é pecador porque peca.
a gente peca porque a gente é pecador. Tem gente que pensa que vem para o Evangelho, eu explico isso, que ele vai passar pelas águas do batismo, ele vai se tornar um anjo. Aí quando ele percebe que nada mudou, porque a mudança, ela não é uma mudança do dia para a noite, e não é uma mudança plena, ela é gradativa. Você está aqui, você está aprendendo alguma coisa hoje, amém ou não amém? Você vai sair daqui, pelo menos alguma coisinha você aprendeu também. Cada vez que a gente vem, um aprendizado, é uma coisa nova. Essa mensagem está sendo ministrada, Deus está falando com um de uma forma, está falando com o outro de uma forma, está falando com o outro de uma outra conjuntura. Essa manhã, Deus está dizendo para nós: veja onde você errou, veja onde você falhou. Na cristandade, na eclésia, a gente pensa muito na vida do outro. Cara, se cada um tomasse conta da sua vida, sobretudo a sua vida cristã, da sua espiritualidade, como a gente seria uma comunidade melhor? Que enquanto você está falando do outro, você podia estar pensando em trazer o quilo. Que tem meses que você não traz, porque você não está nem aí. Enquanto você está falando da vida do outro, você podia pensar em ser dizimista, porque você nunca deu um centavo na igreja, mas fala bobagem pra caramba. Tá aqui o irmão Serapião, essa semana ele me procurou, confessou um pecado e deu um testemunho, né? Eu falei: posso falar isso para a igreja? Ele disse: pode e deve. Ele falou que num dado momento da sua vida trabalhava numa multinacional, numa empresa boa, e ele foi no seu chefe e disse: chefe, eu preciso de aumento. E ele disse que o cara era um cara austero, mas era um cara muito justo. E ele disse: mês que vem vai vir um aumento. Aí quando ele pegou o bilhete, o bolerite, como diz lá em São Paulo, aqui no Rio, contra-cheque, o bilhete de pagamento, né? Quando ele pegou lá o negócio, ele disse: o aumento não veio. Aí ele foi no chefe: chefe, o aumento não veio. Aí ele disse: mês que vem vai vir. Aí mês que vem, o que aconteceu? Não veio. Não foi carne nem sangue que te revelaram. Ele falou que passou-se umas 5 vezes, e todas as vezes ele foi na mesa do chefe, e o chefe dizia a mesma coisa: mês que vem. Ou o cara estava testando ele, ou o cara esquecia alguma coisa. Mas ele lembrou: Senhor, eu tenho sido infiel no que tange o dízimo, e eu não quero nem saber se vai vir aumento ou não. Eu não vou mais falar com esse moço, eu vou depender do Senhor, e eu vou ter um ato de fé. E ele disse que separou o dízimo, fez o cheque. Foi isso ou não foi que você me contou lá? Tá com quantos anos, Serapião? Você tá com quantos anos? Mais de 30. Mais de 30 você já viu que não mente, né? Mais de 30 já amadureceu a ponto de não mentir. Gaiato, né? Pra quem não sabe, Serapião é meu tio e tem um filho que é pastor, né? O pastor Ricardo Aurino é filho dele. Tem mais 3 cabra macho lá, só fez filho homem. Todos eles gente boa. E ele disse que foi no banheiro, na empresa, dobrou os joelhos e disse: Deus, eu vou confiar agora no Senhor, não vou mais na mesa do chefe. Eu vou confiar no Senhor. Fez o cheque do dízimo, foi na igreja e entregou o dízimo. Aí no outro mês, o que aconteceu? Quem acha que veio o aumento, levanta a mão. Você pode aplaudir o Senhor? Porque é pela fé que a gente vive. Aleluia!
Então, querido, há esperança para você. Se você errou, se você falhou, aprenda com o seu erro. Se você viu o erro do outro, que você aprenda com o erro do outro. E onde você falhou, tem jeito, tem segunda chance. Pastor, eu já tive a segunda chance, tem a terceira chance. Eu falei a terceira, tem a quarta chance. Deus é um Deus de chances, querido. No nome de Jesus. Tem gente que não gosta. Eu falei de Jonas aqui na quarta-feira. Acho que eu falei na quarta-feira. Tem alguém mais esquisito do que Jonas? Não tem. O cara era profeta, tinha que profetizar para os outros se converter. Deus manda ele profetizar para o povo se converter. Ele diz: esse povo não vale nada. Quem tem que mensurar é Deus, irmão. E será que ele valia muito? Ele valia muito? Oi. Diga. Comparar o homem a Deus. Olha que eu não estou escutando, não. Me dá o microfone aqui. 2 minutos, hein? Só que se deixar, fala o dia todo. Irmãos, a palavra de Deus, logo que eu me converti, lendo ela, encontrei em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, essa expressão: roubará o homem a Deus? E Deus, por intermédio da sua palavra, diz: vós me roubais, sim, nos dízimos e nas ofertas. E a partir daí, eu passei a ser dizimista. E a minha experiência é que quando eu parei de ser dizimista por um descuido, o meu salário começou a não dar plenamente para as nossas despesas. Conforme o pastor falou, eu voltei ao Senhor, pedi perdão, preenchi o cheque, entreguei na igreja. E depois de muitas vezes que me foi dito que o aumento viria, sem vir, logo que eu voltei a ser dizimista, o aumento veio. E foi bom aumento. Olha, meu time, eu não mandei ele falar nada disso não combinei nada com ele. Outra coisa, vocês sabem como é que eu lido com essa questão de dízimo e oferta. Eu sou muito tranquilo nessa questão de dízimo e oferta. Você quer ser dizimista? Seja, não quer, não seja. Se não entende, não dê, né? Eu sempre falo isso. Uma vez um pastor sentou aqui e falou assim: poxa, pastor, no pior das hipóteses, você fala para a pessoa dar, mas não fala essa palavra não quer. A palavra é negativa, não fala para não dar mesmo. O cara tá dando com descaso, tá dando porque com a motivação errada, tá dando, melhor não dá, pô. E não vai fazer falta. Como eu sempre digo, eu vou dar um testemunho aqui que dessa questão de financeira. Quando a gente foi começar a fazer o prédio aqui, eu fiz muita loucura aqui, irmão. E a gente nunca passou o aperto que a gente passou nesse último ano agora e nesse ano. Quando a gente começou o prédio aqui, teve gente que falou assim: pô, pastor maluco, caramba, não tem dinheiro, como é que vai fazer essa obra? Eu falei: eu não sei. Eu sei que precisa fazer, eu vou fazer. Pela fé. Irmãos, quantos anos que a gente começou essa obra, Ana? 3 anos? 3 que a gente começou. O prédio era um esqueleto ali feio, lixo, rato. Só você vendo as fotos. Aí eu já expliquei que isso foi lucro pra gente por conta do investimento feito, mas o valor do aluguel, o tempo que vai se usar. Já falei que a gente vai comprar. Eu tive que explicar isso algumas vezes para algumas pessoas, que tinha gente que não entendia. Graças a Deus a gente não tem um sistema congregacional aqui. Como é que é o sistema congregacional, pastor? É aquele sistema que você vai pintar a igreja de amarelo, aí levanta a mão, que eu quero amarelo. Quem quer vermelho, é o outro vermelho. Aí quem quer azul. Aí, meu irmão, o negócio não anda. Tem que ter um grupo menor para tomar decisões. Tem que ter se for todo mundo, não dá. E aí eu comecei a obra e não tinha dinheiro. Aí começou a visitar um moço aqui.
Aí esse moço falou assim: pastor, eu estou visitando a igreja e eu recebi um dinheiro, eu queria entregar um dízimo. E ele me chamou na sua casa. Ele falou: não, porque o valor é um pouco alto. Eu não sei se ele queria me impressionar, eu não sei qual a intenção. Eu sei que ele entregou o recurso que precisava. Aí eu pensei assim: caramba, vai entrar uns 5 mil, vai salvar pelo menos um mês aí da obra, pelo menos. Eu falei isso na época para a igreja. Quando eu peguei o cheque, irmão, as lágrimas brotaram nos meus olhos. R$48 mil. Você lembra disso, Ana? Lembra? Eu cheguei lá na tesouraria e falei: aí, Ana, Deus é um Deus de milagre. Quando ela pegou o cheque assim, falou: meu Deus. E o prédio está lá. Talvez seja nisso que você esteja falhando. E você precisa repensar isso. A gente não ia falar desse assunto, eu dei um testemunho rápido. E você está todo encraquelado em dívida. Na crise, Deus é o Deus da provisão. Eu não sei onde você falhou, eu não sei onde você errou, mas tem esperança para você, para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. Quando recebe essa palavra nessa manhã, você pode aplaudir o Senhor por ela?